Olá, amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Diálogos, o seu compromisso de toda quinta-feira, 9h30 da noite. Mas não esqueça que se você perdeu ao vivo, tem reprise no sábado, 20 horas, aqui pela TV Assembleia. Os programas têm, assim, trazido muita repercussão positiva. Eu tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens para o meu 99112-6432, que é um telefone que você liga, ele é da Vivo, você que tem bônus aí. Você pode mandar também o WhatsApp, 99112-6432. Quero convidar você também para visitar o meu Facebook, Braz Silva 3, em algarismo romano. Aí você vai lá, a gente interage, você conhece as outras coisas que nós fazemos também, na rádio, no Sítio Esperança, tem um leque de atividades aí. Você acha que os cursinhos são importantes? Cursinhos pré-vestibulares, cursinhos preparatórios? Você passou por um cursinho? Você que hoje é um profissional? Então, eu tenho a honra de receber hoje aqui dois dos melhores professores de cursinhos de Manaus. Professor Cleomar Lima e professor Walter Beltrão. O Cleomar é de História, o Walter, que é conhecido carinhosamente como Chuchu, e ele não se ofende, né? É muito carinhoso, ele é de Biologia. E eles são do CUCA Pré-Vestibulares. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Braz Silva. Boa noite, meus amigos telespectadores da TV Assembleia. É com muita satisfação, muito obrigado estar aqui com você. Uma pessoa que já tem na mídia, no espaço jornalístico do Amazonas, uma trajetória. É muito prazer, para mim é gratificante estar aqui e contribuir, né, para esse nosso público, principalmente o anulado do ensino médio e dos pré-vestibulares. Eu entendo que é fundamental que o aluno tenha uma preparação. Nós vivemos numa região, gente, muito complicada, chama-se região amazônica. Você conhece muito bem isso, sabe das dificuldades muitas vezes. O interior em relação à capital. Interior muitas vezes não tem aula porque está alagado. Interior muitas vezes não tem aula porque também já está longe demais o rio. Então, às vezes ou é 8 ou é 80, né? É preciso estudar, é preciso rever. E na capital nós sabemos que há um diferencial. Nós temos aqui o sistema de cotas, as escolas privadas, as escolas públicas, e a gente precisa nivelar a experiência de um professor, a credibilidade de um cursinho é muito importante. O aluno tem que saber, é como um médico. Você procura um médico, você tem que confiar nesse médico. Você já percebeu que ele fala muito, que ele fala bem, que ele fala alto, sabe por quê? Porque a sala de aula, às vezes, tem muita gente lá e tem que falar para ser ouvido. Walter, você já percebeu que vai ter que falar alto, porque os dois falam alto aqui. É verdade. Não, mas eu falo também alto. Vamos dar trabalho para o nosso operador da mesa lá. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo espaço, né? E a gente está aí há 30 anos, né, nessa batalha. Caiu até o cabelo já. Ah, meu cabelo caiu, né? Às vezes eu encontro os alunos, aqueles do início lá, né? Encontro na rua, eles falam, cara, tu não mudou nada, só perdeu o cabelo. Mas estamos aí na batalha, né? Ajudando, como tu mesmo falaste, né? A importância do cursinho. O cursinho, ele na verdade, ele é o apoio pós-escola, né? O apoio pós-escola. Às vezes o aluno, falei isso hoje na sala de aula, né? O aluno do primeiro ano, ainda que entra no primeiro ano, ele entra ainda meio aéreo, meio bizonho. Meio bizonho, verdade. E ele não sabe, Braz, importância, por exemplo, do PSC. Ele não conhece isso. Às vezes nem o pai conhece a importância do PSC. Às vezes não sabe nem o que significa PSC. Perfeito. Pensa que é um remédio, alguma coisa, um exame laboratorial. E o CISTA, ainda tem o CISTA mesmo. Exatamente. Na verdade, a ficha só cai quando ele está no segundo ano. Porque no segundo ano ele percebe que ele tirou uma nota ruim no primeiro. E aí começa a despertar o interesse. Né? E nós estamos aí para ajudar. Você está vendo que eles estão com o nome CUCA Amazonas na camisa deles. Esse pré-vestibular fica ali na Djalma Batista, próximo a Pará. CUCA Pré-Vestibulares. O que o CUCA tem de diferente? Bom, o CUCA ele tem de diferente, nós temos as nossas aulas regulares, então aí ele não está diferente de nada, né? De segunda até sexta. Mas nós temos o nosso diferencial no sábado. Por exemplo, no sábado, ainda há pouco, né, nós estávamos discutindo a questão da regionalização. Nós temos aqui as disciplinas de História do Amazonas, que eu ministro no CUCA, aliás, há mais de
já há certo tempo. Eu não gosto de falar muito tempo esse negócio de idade, não. Né? Também trabalhei com essas disciplinas. Sim, né? eu sei disso. Lá no Antônio Lucena nós sabemos disso. Nós somos companheiros de muitas jornadas no magistério, que para mim é um sacerdócio, para você foi naquela época e hoje encaminhou, graças a Deus, para o lado da comunicação, que é um grande comunicador. Obrigado. Mas, veja, é muito importante que aí o aluno vai no sábado. Ele tem a história regional, ele tem a geografia regional, é o nosso diferencial. Tem a filosofia, tem sociologia, tem a literatura regional, tem a discussão das obras específicas, que são cobradas as leituras obrigatórias. No nosso diferencial, nós temos a aula 0800, que inclusive eu já tive o prazer de conversar com você sobre isso, dia de terça e dia de quinta-feira, a partir das 18 horas. São 18 horas até as 20h30. Dia de terça e dia de quinta? Dia de terça e dia de quinta. O aluno... 0800 é o seguinte, você não vai pagar, mas tem que levar uma questão, tem que ter uma dúvida, né? Tem que ter uma dúvida ou de matemática ou de física, porque no momento o plantão é esse. Agora, independentemente, como eu estou lá constantemente, o professor Walter está lá constantemente, ele pode vir com questão também de história, geral, Brasil, regional. E de biologia não também. Não tem problema, biologia pode vir, não tem problema. Nós estamos lá, aliás, língua portuguesa também, professor Valmir, vamos lá, qualquer matéria, pronto. Ele pode ir lá tirar a dúvida que nós estamos lá. Terça aí? Terça e quinta é física e matemática. 18 horas. De 18 às 20 e 30 horas. Tem uma menina que está a essa hora vendo o programa, com certeza, com o telefone na mão, esperando a sua ligação. Diz lá qual é o número, porque você conhece muito bem ela, né? É entrar em contato com a Geisiane, ela é a secretária do curso. Mas nas horas vagas é sua esposa também. É, nas horas vagas, no momento profissional, em todos os aspectos. É na saúde, na tristeza, na doença, na baba, na lisura, tudo. Na hora de votar, tudo é a companheira. O número é 991017122. Tá no vídeo, fácil. Tá no vídeo aí, tá? Tá no vídeo para você ligar. É o WhatsApp também, é Vivo. Se você tem Vivo, tem os bônus aí. Mas se você tem outra operadora, liga também. Professor Walter, biologia é uma matéria que todo mundo tem medo. Eu não conheço um que diga assim, talvez você conheça, mas eu não conheço. A biologia é a minha matéria preferida. Por isso é a que você tem que estudar mais, né? Eu não acredito muito nisso, sabe? Legal, já deu uma polêmica aqui, bacana, eu não acredito muito nisso, sabe por quê? Braz, depende da forma com que é dado o assunto, entendeu? Eu tenho, assim, pelo tempo que eu dou aula, tem aluno que chega e fala assim, por exemplo, eu tenho um pavor de genética. Eu digo para ele, sente aqui na minha frente, e toda vez que eu falar, eu tiver algum momento em que você tenha dúvida, você pare e pergunte. Por que eu não peguei você como professor? Olha, rapaz, eu tenho trauma de biologia. Sabe o que parece? Eu vou assistir uma aula sua Assista. E o pior não é isso. No final do curso, o aluno acaba dizendo isso que você falou. Exatamente. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Ele fala assim, por que eu não tive você, professor, no início? Entendeu? Porque depende da forma com que é dada. E nunca é tarde para você aprender. Não, nunca é tarde. Não tem idade. Não existe isso. Fala, Cleomar, pode falar. A mesma coisa é a história, né? Porque, veja, nós viemos de um período, né, assim, da história do Brasil, nós três, onde não havia muitas discussões. E a história era vista como decoreba, né? Era data, nome, personagens, era causa, consequência, e o aluno dizia assim, eu odeio história. Eu odeio porque é decoreba e tudo. E quando ele se depara com um processo seletivo desse, um PSC, um CIS, um Enem, uma UEA, um IFAM, que é o que nós trabalhamos principalmente, não esquecendo também as particulares, nós temos universidades particulares na nossa cidade. Aí ele vem uma pergunta assim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista crítico. Qual, por exemplo? Vamos fazer um simulado vamos fazer aqui. Uma relação, por exemplo... Situação da Venezuela. Da Venezuela, por exemplo, né? Que não é uma causa e consequência, mas uma questão estrutural, uma questão de jogo econômico, político, o Oriente Médio, a produção de petróleo, a Venezuela como grande produtor, os Estados Unidos, que é autossuficiente. Então, o aluno tem que compreender a geopolítica econômica do mundo. É uma compreensão política, é uma compreensão econômica, é uma questão estrutural e não uma questão apenas daquele momento. E ele quer analisar como sendo só esse momento. É o governo Maduro, o Maduro que é um irresponsável, ele não entende toda uma conjuntura. Será que a invasão do Iraque em 2003, será que existiu interesse da Aécio, da Texaco,
dessas grandes empresas norte-americanas? Será que elas estão por trás também da crise da Venezuela? Então são coisas que, de repente, numa Unicamp, numa PUC, numa dessas mais pesadas, exige do candidato. Ou pode aparecer no Enem. O Enem é uma banca. O Enem não é uma instituição, é uma banca de muitas universidades, né, que pergunta. Então o aluno ele precisa estar inteirado. E nós lá no CUCA, nós temos essa preocupação de discutir politicamente, economicamente, socialmente, culturalmente. Você que ligou agora o seu televisor, você vê que o pessoal aqui conhece, né? Que eu tenho que me rebolar aqui para fazer essa entrevista porque só tem fera. Então, eles são do CUCA Pré-Vestibulares, trabalham em outras empresas também, mas hoje nós estamos aqui falando sobre a importância de você fazer um cursinho. E aí não é só para jovem, não. É para jovem da nossa idade, que já está com o cabelo meio prateado ou que já caiu o cabelo todo. Por isso, anote o telefone, porque você vai precisar, ou para você, para sua esposa, para o seu filho. Repete o número que eu não decorei. 991017122. 91017122. É para você ligar agora, falar com a Geisiane. Não vai com enxerimento, porque ela é esposa dele e esse cabra aqui é brabo, viu? Por favor, não respeito acima de tudo, né? Bem, professor, na biologia, o que você mais gosta de trabalhar e qual é a... Você já falou um pouco, mas aprofunda mais sobre a fórmula, a estratégia, o jeito para vencer o trauma realmente. Tem uma coisa que eu acho muito interessante em Manaus. Por exemplo, nós vivemos na maior floresta do planeta. E eu não entendo como a UEA e a UFAM conseguiram tirar a biologia vegetal do currículo. É impressionante. Ninguém consegue entender, eu não consigo entender isso. É um assunto que dá medo. O aluno tem pavor, certo? O que eu faço? O que eu fiz durante esses últimos 25 anos? Eu me aprofundei na botânica e comecei a pegar aqueles pontos em que o aluno tem maior dificuldade. O que eu fiz? Eu tentei transformar isso numa coisa mais palatável. E fez o teu banco de dados particular. Com certeza. Ali, né? Com as dúvidas. Brás tem até música para isso. A gente dá o conteúdo, depois do conteúdo bem entendido, bem aprendido, joga a música. No terceiro bloco você vai cantar uma música que você canta na sala de aula para vencer esse trauma da biologia, mas só no terceiro. Eu canto tudo. Então pronto. Olha só, no segundo bloco nós vamos lá para o curso, lá para o CUCA Pré-Vestibulares, ali na Djalma, quase perto da Pará, ali próximo a Guarani Tintas, tem McDonald's, tem aquele Posto 700, depois eu vou lá. A esplanada do shopping, depois eu vou lá conversar com o pessoal. E aí a gente vai para lá, para a sala de aula, para você respirar aquela atmosfera gostosa de uma sala de aula, tá bom? Segura aí que eu volto já em outro cenário. O Brasil é conhecido mundialmente como um país neutro, que apoia o diálogo e não o conflito armado. Mas há um inimigo colocando medo em seu povo, ameaçando seus filhos. Pátria amada, todos nós juramos que uma vez ultrajada, lutaremos sem temor. É neste momento que todos os brasileiros entram em guerra contra uma superpotência. O inimigo temido por nações, somente por sua existência. O Aedes aegypti. Suas armas já são conhecidas. Dengue, chikungunya e a mais nova, que tudo indica, é o vírus Zika. E em qualquer água parada, suja ou limpa, nosso adversário à espreita se multiplica. Nossas forças armadas foram ao campo. E o confronto é inevitável. Mas não podemos esquecer que esta luta também é minha e sua. Faça a sua parte. Aliste-se já para esta guerra. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. És formosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente.
depois de um bloco no estúdio, onde vocês viram que os professores do Cuca Pré-Vestibulares são bons. Eles estão aqui. Nós estamos aqui no Cuca Pré-Vestibulares. Mostra aí, Jander. Mostra aí, rapaz, um auditório, uma sala imensa, bacana, ar-condicionado bom, tá legal aqui. E aqui o Chuchu, né, que estava comigo no estúdio ainda há pouco. Ali o Cleomar, mostra ali, Jander. E o segurança dele, que é o Ângelo. Você vê que ele é forte, né, é o nosso segurança. Então, olha, nesse segundo bloco, vocês vão ver como é que funciona o negócio por aqui, aqui no Cuca Pré-Vestibulares, que indiscutivelmente é o melhor cursinho pré-vestibular de Manaus. É ou não é, pessoal? Sim. Se disser mais forte, tem desconto. É ou não é? Sim. Olha lá. Todo mundo bem treinado. Aqui é mais fácil do que no estúdio lá, né? Sem dúvida. Aqui é ao vivo, né? Aqui a galera, eles trazem a energia para nós aqui. Isso que é importante. Agora, simula pra gente um trechinho de uma aula de biologia. Vai, é com você. Se quiser cantar, pode. Segura o microfone. A primeira coisa que você precisa saber, lembra que eu havia falado agora? É diferenciar hábitat de nicho. Lembra disso? Vamos lá? Se eu disser que o leão vive na savana, é nicho ou hábitat? Hábitat. Se eu disser que o leão tem hábito noturno, 4 filhos, come carne, isso é o quê? Hábitat ou nicho? Nicho. Não pode esquecer isso. Isso é importantíssimo. Diferenciar hábitat de nicho. Outra coisa que é importante, olha só aqui, ó. Conceito de espécie. Lembra disso? Indivíduos semelhantes, capazes de intercruzar e gerar descendentes férteis. Por favor, me ajuda. Mula é fértil? Não, mula é chamado de híbrido, é ou não é? Híbrido. Então, significa então que a mula é resultado do cruzamento de quê? De uma égua com um jumento. Égua e jumento da mula. Fértil ou estéril? Estéril. Então, fica entendido que animais de espécies diferentes, quando cruzam, vão dar um indivíduo híbrido. Perfeito? Cuidado com o conceito de híbrido. Agora é o seguinte, o resto da aula, se você quiser, você tem que ligar. Qual o número? 91 01 71 22 está aparecendo aí no seu vídeo, o telefone que nós divulgamos bastante no primeiro bloco. Agora é o seguinte, eu quero saber uma coisa, todo dia a aula aqui é animada, é bacana, é alegre, você canta, você dança, já perdeu até os cabelos de tanto fazer isso, né? Braz, tem que ser assim, para você conseguir que esses meninos aí entendam o assunto, né, que às vezes nem sempre é um assunto muito fácil, né, mas prender a atenção deles é muito difícil. Então eu faço tudo, às vezes eu não danço, né, mas eu canto, faço uma... Vocês querem que ele cante alguma coisa aqui? Ou não? Querem, né? Querem. Então é o seguinte, não... Eles disseram que querem, né? Então, professor, você vai cantar mais alguma coisa para nós. Aproveite, porque o palco dá vontade de dar aula aqui, rapaz. É maravilhoso, né? Muito bacana. Canta, Chuchu. Só se vocês disserem, canta, Chuchu. Canta. Muito bem, o povo pede. Eu não queria mostrar essa minha habilidade, né? Mas você deve lembrar lá da botânica, musgos, samambaias. Lembram daquela musiquinha? Tanto o musgo quanto a samambaia precisam da água para fecundação. Gametófito é N, esporófito é 2N, alternância de geração. Essa música, Braz, ela é interessante porque ela é muito simples, mas ela diz tudo o que eu preciso. Ela diz ploidia, ela diz até o mecanismo de reprodução, ele diz. É impressionante. Eu acho muito legal. Às vezes o aluno acha, professor, o senhor ainda canta aquelas músicas bobas, né? Eu digo, eu continuo cantando as músicas bobas, mas as músicas bobas que a gente canta, quando vai chegar no vestibular, eu peço para ele pegar a questão, pega a questão. Tu lembra da música? O cara diz, lembro. Está todo dia na questão. Legal. É perfeito, é perfeito. Merece os aplausos? Obrigado, meu amigo. Grande abraço, tá? Agora a gente vai ali para uma aula de história. Podemos ir? Vamos ali para uma outra aula. Segura aí, tá? Só um cortezinho rápido. Pá! Depois daquela aula belíssima de biologia com o professor Chuchu, que a gente até esquece o nome dele, é o Walter, né? É o Walter Beltrão. Walter Beltrão. Agora nós estamos aqui com uma outra fera, o melhor professor de história do
do Amazonas, talvez não, com certeza um dos melhores do Brasil, professor Cleomar Lima, que estava conosco ainda há pouco lá no estúdio. Cleomar, agora você pega o microfone e faz aqui um simulado para nós de uma aula de história, porque aqui no Cuca Pré-Vestibulares, as melhores aulas para você que quer ocupar os melhores lugares nas faculdades. Cleomar Lima. Ok, Braz Silva. Lembrando que a entrada na Universidade Federal e na Estadual, 50% depende desses meninos, que são os nossos PS6 e o nosso CIS. E nosso diferencial também, e nós começamos agora, é a história regional. A história, eles chamam História do Amazonas, mas na verdade é a história da região amazônica. E a gente começou discutindo exatamente a origem do homem no espaço amazônico, né? Porque se aquela definição de continente, né, de uma plataforma de terras imersas, como é que o homem apareceu na Amazônia? De onde ele veio? Como ele surgiu? Discutir isso é discutir as teorias acerca da origem do homem americano. Na nossa época, lá no Dorval Porto, década de 70. Isso, na década de 70, a gente aprendeu que o homem veio pelo Estreito de Bering. Porém, tenham cuidado, porque as recentes pesquisas arqueológicas da professora, doutora, paulista, filha de franceses, Nieide Guidon, aponta... Qual é o nome dela? Nieide Guidon. Eu me lembrei daquele do Repete, né? Nieide Guidon. Ela estudou lá no Piauí, um sítio arqueológico chamado São Raimundo Nonato, onde ela encontrou presença, evidência de presença humana com mais de 50 mil. E aí tu me perguntas, e Bering? Era 20 mil. Como é que o homem veio da Sibéria, da Ásia para a América, 20 mil, se há 30 mil ele já estava no continente, principalmente no Brasil? Então é uma grande polêmica, realmente é o que se coloca hoje como grande dilema dos arqueologistas. Outro ponto é em relação à Amazônia, em particular a Amazônia brasileira. Qual é o sítio mais antigo da região? Nós temos aqui no Pará, aí é uma outra pesquisadora, Ana Roosevelt, parenta do Frank Delano Roosevelt, do Ted Roosevelt. Ela não se enveredou por esse lado, ela veio pela arqueologia. Então ela encontrou lá em Monte Alegre. Monte Alegre é uma cidade fantástica, onde a gente sobe mais ou menos 300 degraus, né? E quando chega lá, a gente descobre por que o nome é Monte Alegre. Então, lá próximo, ela encontrou um sítio com 11.200 anos de existência. Ou seja, aquelas teorias, o professor Antônio Loureiro, historiador, que escreveu aquele livro 10 mil anos de Amazônia, colocava a evidência de 10 mil. Porém, a professora doutora Ana Roosevelt encontrou uma presença de 11.200. Ou seja, cada dia que passa, as pesquisas arqueológicas na Amazônia, elas vão cada vez mais se tornando mais longas, ok? Então, não existe uma teoria hoje, verdadeiramente, para dizer assim, o homem americano, o homem da Amazônia, ele veio assim. Hoje são tantas polêmicas e nós estamos discutindo isso com os nossos alunos. Se eu deixar, ele vai até sábado, né, falando, porque ele fala bem, fala muito. Vocês gostam da aula dele? Olha, aqui essa molecada vai ocupar os bancos das melhores faculdades do Brasil. Você, por exemplo, você quer ser o quê? Vai fazer vestibular para quê e vai passar? Direito. Direito, olha a firmeza dele, né? Você percebeu a firmeza, a tranquilidade? Deixa eu escolher mais um aqui, escolher uma menina agora. Você passa um ar de serenidade, tranquila. Como é teu nome? Tirza. Você vai ser o quê? Médica, advogada, jornalista, professor de história, o quê? Médica. Médica. Também senti muita firmeza. E aqui é bom? Ótimo. Você recomenda? Com certeza. Ela tá com preguiça de falar, mas eu senti que ela está firme, né? Então, olha, eu vou encerrar por aqui, por hoje, porque nós vamos lá para o terceiro bloco, continuar a entrevista no estúdio com o professor Cleomar Lima, chega aqui, Cleomar, e com o Chuchu, que é o professor Walter Beltrão, né? Isso. Então você finaliza esse bloco, mas não esquecendo você de casa que o terceiro bloco é lá no estúdio, tá muito bacana porque o programa Diálogos só traz assunto bom e excelentes entrevistados. Obrigado, tá, Cleomar? Ok. Lembrando mais uma vez que a educação é o caminho da transformação. Invista em você mesmo. Venha participar dessa família, que é uma família, a família Cuca, onde todos nós juntos estamos em prol de uma coisa melhor para o seu filho,
para os nossos alunos, que é a aprovação no ensino superior. E se alguém quiser entrar em contato agora ou ligar depois, porque o programa está passando à noite, qual é o telefone? 991017122. Beleza, voltando lá para o estúdio agora, tem intervalo e no terceiro bloco a gente continua esse bate-papo legal. Valeu, pessoal, vocês gostaram? Aplaude aí então, vai. Isso. Beleza, beleza. Depois da balada, você tem duas opções: pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção. A pena para este crime pode ser de morte. De volta com o nosso programa Diálogos. E antes de voltar aqui para a entrevista com os professores, eu recebi um link no meu telefone, um link falso do Banco do Brasil. Tem muita gente mandando esse vídeo. Olha, os bandidos, os ladrões estão se especializando. Se você receber algum link do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco, dizendo clique aqui, passe seus dados, sua senha, por favor, não faça isso. Não faça isso porque eles vão entrar na sua conta, na sua vida e vão fazer uma desgraça. Então, qualquer link que você receber desses bancos, delete logo. Não deixe seus filhos também fazerem alguma coisa por curiosidade. Por favor, é uma dica aqui do programa. Bem, professor Chuchu, professor Walter Beltrão, prometeu que iria cantar. Qual uma música que faz com que a gente entenda a biologia de uma maneira mais lúdica? Rapaz, tem uma Garota de Ipanema. Vamos lá, então. Conhecidíssima, né? Sim. Uma música que transformaram a música e colocaram dentro do conteúdo de hormônios vegetais. É espetacular. Então Posso vamos. cantar? Pode. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a oficina que migra, que passa para o outro lado ao iluminar. Planta quando colocada, deitada morena, não importa o tamanho, se é grande ou pequena, vem a gravidade e o iaiá puxar. Ah, esse fototropismo, ah, esse geotropismo, ah, todo e qualquer tropismo se aproxima se for positivo, se afasta se for negativo. Ah, se a planta soubesse o que acontece, quando se põe aiá no caule ele cresce, mas na raiz ele é inibidor. E eu danço. Perfeito. Eu danço. Que barato, rapaz. Olha, as suas aulas de biologia nunca mais serão as mesmas. certeza. Nada mais de chatice, aquela coisa que você fica esperando tocar ali a campainha, a sirene. Lá você quer estudar mais. Agora me diga uma coisa, na história, por exemplo, eu adoro cantar a música Porto de Lenha. Por que que esses grandes aí, Aldísio Figueiras, o Torrinho, fizeram Porto de Lenha? O que tem a ver com a nossa história regional, Cleomar? Tem a ver com a nossa economia mais importante do nosso ciclo, antes da Zona Franca, claro que nós vivemos na Zona Franca, que era exatamente a economia gomífera. E o aluno até pergunta, professor, gomífera? Mas por que gomífera? Meu filho, goma elástica, a borracha. Tem gente que nem sabe que a gomífera é isso.
Então nós tivemos desenvolvimento na parte de Belém, na parte de Manaus, mas isso foi efêmero, isso acabou, isso na época. Então, daí a ideia, né, de que num Porto de Lenha tu nunca serás uma cidade industrial. É muito interessante também falar isso, é uma coisa que eu queria até colocar como alerta. Veja bem, Braz, durante a época da borracha, nenhum governo, pensou em fazer uma fábrica de pneu. Tu já pensaste nisso? Pois é verdade. Não teve fábrica de pneu. No dia que acabou tudo. Vivemos uma zona franca, né, hoje. O Centro Biotecnológico, está aqui o professor de biologia, está aqui o jornalista, está aqui a sociedade civil na minha frente. Eu pergunto, cadê o Centro Biotecnológico do Amazonas? Será que eu nunca vou poder chegar num lugar e pedir um jaraqui em conserva? É possível comprar um jaraqui em conserva? Será que é possível comprar uma ova de bodó? Aí você vai dizer, pô, Cleomar, mas aqui na Amazônia sim, mas e na África, e na Ásia, e no Oriente, e no deserto? Tá aí a dica para o próximo governador, né, que já vai assumir nos próximos dias. Aí estamos vivendo, respirando essa questão da eleição, segundo turno. Nós precisamos ouvir os professores, os cientistas, os biotecnólogos, ouvir quem está ali debruçado sobre as questões. As nossas autoridades ouvem pouco os cientistas, os professores, aqueles que trabalham, que produzem conhecimento. Não é verdade, Walter? É verdade, é verdade. Eu acho interessante que o aluno vem para mim e fala assim, professor, eu quero fazer biotecnologia. Eu digo para ele, é um curso excelente, um curso espetacular. Uma vez formado, você consegue emprego em qualquer lugar do mundo, ainda mais aqui na Amazônia, né? Mas eu digo para ele sempre, posso estar muito errado agora, Braz, mas eu acredito que o curso esteja falido. Eu acredito. O CBA não contribui, entendeu? Alguma coisa está faltando a contribuir, mas é verdade. Alguma coisa. Você percebe que nós temos um programa aqui que ele é crítico, mas a nossa criticidade aqui é para ajudar, não é a crítica pela crítica. Olha, eu estou vendo aqui, Cuca Amazonas, quer dizer que tem Cuca em outros estados? O Cuca, na verdade, é um projeto do professor Urias Júnior. Ele começou em Roraima, Boa Vista, é um grande curso. Lá, talvez, né? Eu não quero, sem pretensão nenhuma. É o maior de lá, tem outros concorrentes, eu sei disso. E ele montou, né, assim, diante de uma necessidade, e o mercado é grande, Braz. Não adianta a gente ficar brigando. Eu, igual, nós trabalhamos já há mais de 30 anos, passamos por grandes cursos, Objetivo, Einstein, pré-médico, isso. Chegávamos lá no seu programa, discussões, aquela anulação de questões e tudo, na época clássica do romantismo, dos cursinhos de Manaus, nós vivemos tudo isso. E há espaço. E o Cuca, ele montou e pegou uma equipe agora renovada, apesar de experiente, mas renovada nesse sentido. Você citou uns nomes no meu programa de rádio lá que eu fiquei impressionado, só tem fera, né? Digam alguns nomes aí, que o pessoal vai conhecer. A professora Beth Gonzalez é uma professora de língua portuguesa, de redação, de literatura, escritora, membro da Academia Amazonense de Letras, ela dá aula com a gente. Professor Valmir Ferreira já deu aula em várias escolas de nome, de peso. Trabalha com o projeto Redação Nota 1000, que é esse o nosso objetivo. Nós temos o professor Augusto Lima, meu irmão, que tu conhece. Que é o Zeca, né? Que é o nosso Zeca. Um abraço para ele aí. Que foi professor. Foi meu aluno. Foi teu aluno lá no Antônio Lucena, exatamente. Ele é um grupo que também entrou na universidade. Lá tem uma tradição, né? Ele foi professor da Universidade Federal do Amazonas, também de uma grande escola de Manaus, está conosco, dá aula de Geografia Geral, Geografia do Brasil e Geografia Regional. Tá? Nós temos os professores aqui, o Walter Beltrão, nós temos o professor Jonas Zaranza, nós temos o professor Jorge Atlas, que tu conhece, trabalhou também na questão da comunicação há muitos anos com vocês, né? E nós temos também o professor Valdson, que é de matemática, também um Tiranossauro Rex, né? Um timaço, rapaz. Olha, ele vai parar por aqui, porque senão ele vai ficar até de madrugada embora, falando o nome de professor. Então quer dizer que tem um Cuca lá em Roraima. E tem um de Manaus. Agora, nosso, que tem a experiência, que tem toda essa tradição. Vamos divulgar o telefone mais uma vez, que o pessoal às vezes critica. Já mandaram mensagem para mim, o assunto é tão bom e tu falas pouco o telefone. Então vamos mais uma vez, por favor, nosso produtor está atento ali. Vamos colocar o telefone mais uma vez, que é o 991-01-7122, falar com a Geisiane. Olha, tanto faz no inédito, que é quinta-feira, como na reprise, que é sábado. Você pode ligar, pode mandar mensagem aí. Uma coisa que eu fico pensando assim, estou diante aqui de dois grandes profissionais. Tem muita gente que diz, poxa vida, eu
eu quero ser professor, mas eu acho que é uma profissão que não é valorizada. É um outro engano, é uma outra coisa errada. Você, sendo um professor, você trabalhando como vocês trabalham, você faz o seu salário. Então, um incentivo para você que está aí pensando em ser professor. Não é verdade, Cleomar? Não é por aí? É verdade. Veja, as pessoas precisam também compreender algumas coisas, alguns detalhes, né? Porque trabalhar no distrito, com todo respeito, o distrito para nós é a nossa economia, nós vivemos, nós dependemos, nós respeitamos o pessoal do Distrito Industrial. Dei aula na Gilete, trabalhei com supletivo, sei disso, conheço a realidade, mas o professor ele tem uma carga horária e trabalha de 7 até o meio-dia. Ele tem um salário, né, um piso salarial. Não é? As pessoas pensam que eu, professor, trabalho de 7 da manhã até 10h30 da noite e meu salário é esse. Se eu tenho 2 cargas horárias, se eu sou concursado, porque professor ele pode, professor, médico, enfermeiro, dentro da legislação ele pode exercer, acumular. Então, assim, a gente realmente é complicado num país que não investe em educação. Mas, diante do quadro, ainda é. Se não, a gente fica no anseio, esperando um concurso da CEMED, da SEDUC, e quando há o concurso, você vê que tem filas quilométricas de gente se inscrevendo. E o professor bom, ele é valorizado. Eu quero que você fale agora da questão de estar trabalhando no Cuca. Te dá moral, você está orgulhoso, está feliz? O Cuca é espetacular. Primeiro que nós juntamos o que tem de melhor em Manaus. Segundo, todos os amigos. Não existe estrela. Irmãos, na É verdade. uma família. É, uma família. não existe estrela. Sabe, eu trabalhei em muito cursinho que você praticamente nem conhecia o colega do lado, porque ele entrava, dava aula... De e sapato alto. Sapato alto, estrela. No Cuca não existe isso. Entendeu? A gente sempre se reúne, e fica aquela bagunça, lembrando o passado, né? Um fica brincando com o outro, mas é sempre assim, sempre assim. O bom é isso no Cuca. Olha, eu quero voltar a falar sobre uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar aqui, que é essa aula 0800, porque eu fiquei interessado e eu vou lá para acompanhar como ouvinte lá na sua aula, sou seu fã, gosto de você também, conheço o trabalho. Então quer dizer que é terça e quinta? Terça e quinta, a partir das 18 horas. Primeiro requisito, tem que estar estudando, né? Tem que ter uma dúvida lá, seja qualquer assunto, de física e de matemática. Mas se for No de outra caso disciplina, de história, pode também. estou lá, A gente abre uma exceção. não tem problema. Aliás, esse telefone, gente, mais uma vez, 991017122, você pode agendar com a Geise, com a Geisiane, tá? Ela marca e a gente vê, olha, professor, tem uma dificuldade, aprendizagem, eu não consegui compreender o regime militar, esse período da Era Vargas, essa questão do Estado Novo, o que foi o DIP, essas coisas assim que são comuns, né, que tem muitas dúvidas. Pode ir lá comigo, não tem problema. Lá nós temos a nossa área, que é a área da lanchonete, que é o nosso... Aproveita, nossa paga uma merenda, né, que é legal. É boa lá a merenda, é legal? É bom, o pão com tucumã. Opa, então eu vou lá. Tem a questão da regionalização, a gente bacana. diferencia. Banana frita. Walter, tem algum caso assim de uma pessoa que chegou para estudar com você, detestando biologia, saiu apaixonada e virou professor de biologia? Não exatamente professor de biologia, tem muitos, né? Muitos. As escolas estão cheias de professores de biologia. Que passaram pela sua mão. Sim, aí é engraçado que o aluno vem falar comigo, aí ele fala, professor, o meu professor da escola foi seu aluno. Aí, 2 detalhes, né? Um, que a gente fica orgulhoso, e segundo, que a gente acha que tá velho, né? Tem esse detalhe também. Mas é muito bacana. Eu, quando fui professor em várias escolas de Manaus, eu ajudei a influenciar para que alguns colegas, alguns alunos se tornassem trabalhadores de comunicação. Hoje eu tenho jornalistas que passaram pela minha mão. 2 minutos? Então, olha, nós chegamos ao final do programa. Uma honra muito grande recebê-los aqui. Foi bacana, foi tranquilo. Você começa pelas considerações finais, convidando o pessoal para conhecer o Cuca. Tá, as minhas considerações são as seguintes. O aluno ele precisa compreender que dentro dos cursos mais procurados, que é o curso de medicina, o caminho mais fácil para ele chama-se PSC. Ele vai fazer uma prova, ele é acompanhado no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro ano. 50% das vagas destinadas da Federal e também da UEA, porque o nome é processo seletivo, não é isso? É o Sistema Integrado Contínuo, que é na UEA. 50% destinados aos alunos da rede pública do ensino médio, 50% da rede privada, dentro dessa cota. É a maneira mais fácil de ingressar.
Porque se você for pelo Enem, você vai concorrer com todo o Brasil. Então lá no Cuca é um caminho curto, fácil, rápido Isso. para você ir para a faculdade. Preparação PSC1, preparação PSC2, Enem UEA, nós trabalhamos, venha conosco, venha conhecer o Cuca, um ambiente climatizado, com todo respeito, mas brincando, até o banheiro é climatizado. Muito bem. Walter, se despeça aí, obrigado, tá? Eu que agradeço pelo espaço e diga só, ó, meu amigo, dúvida, vem pro Cuca. Um abraço, obrigado. Valeu, olha pessoal, obrigado pelo carinho. Eu tenho recebido muitas ligações, muitas manifestações carinhosas. Quero aproveitar e convidar você para conhecer a nossa rádio também, a Rádio Braz. Você pode ouvir através do site ou baixando o aplicativo Radiosnet. Eu estou lá direto de manhã, de tarde, é uma rádio muito gostosa. Vocês já são ouvintes da Rádio Braz, né? já. Obrigado aí. Valeu, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.